Olá, senhoras e senhores concursandas, concursandos de todo o país, do Distrito Federal, que intencionam aí entrar na carreira policial civil do Distrito Federal, tá? Uma carreira muito boa, eu posso dizer, porque como eu fui policial civil por 25 anos, 25 não, foi 23 e alguma coisa, né? Mas eu me aposentei aos 25 anos de trabalho. Então, o que acontece? Posso garantir que você está ingressando em uma excelente instituição, tá? Está ingressando por quê? Porque esse acompanhamento que você já está fazendo a partir de hoje já é te aproximando da carreira policial civil do Distrito Federal, tá? Vamos começar aqui com o nosso curso de Direito Processual Penal. Eu sou a professora Deusdedit Solano, gosto muito de Direito Penal, Processo Penal, Legislação Penal Extravagante, porque são as nossas áreas de atuação, mas a minha especialidade mesmo é Direito Processual Penal. Ministro aulas para concursos públicos há 22 anos, tá? E desde o começo desses cursos virtuais também ministro aula nos cursos virtuais em geral e acompanhamos desde o início aqui o Estúdio Aulas e vamos mais a um curso com excelência produzido pela nossa instituição. Então, vamos aqui. Antes de iniciar os tópicos, a matéria em si, eu gosto normalmente de dar uma olhadinha no edital, tá? E o edital provavelmente, tá, deve seguir a mesma linha, tá? Então, deve seguir o mesmo edital dos concursos anteriores. Então, nós temos aqui, olha só, na sequência aqui da nossa telinha, nós temos noções de direito processual penal, conforme está no edital. Então, tem inquérito policial, histórico, natureza, conceito, finalidade, características, fundamento, titularidade, grau de cognição, conhecimento, valor probatório, formas de instauração, notícia crimes, delatio crimes, procedimentos investigativos, indiciamento, garantias do investigado. Isso aqui a gente vai dar uma olhadinha nas garantias quando a gente falar também sobre os direitos fundamentais, tá? Então aqui os direitos constitucionais, processuais, fundamentais do investigado. Para conclusão e prazo do inquérito, essa é a parte sobre o ponto 1 aqui do nosso edital, inquérito policial. Depois vem a parte de provas. Quais são as provas que estão em seu conteúdo programático? Exame de corpo de delito e outras perícias em geral, interrogatório do acusado, confissão, qualificação e oitiva do ofendido, testemunhas, reconhecimento de pessoas e coisas, acareação, documentos, indícios, busca e apreensão. Ou seja, na realidade, tudo sobre prova está no seu conteúdo programático, aqui na totalidade. Depois nós temos restrição de liberdade, prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária e as alterações sofridas pela prisão em flagrante, prisão temporária em 2011, que isso aqui foi uma alteração do CPP, para essa parte aqui, ó, 2.403. E as disposições constitucionais aplicáveis ao direito processual penal. Este é o nosso conteúdo programático. Você deve ter percebido que esse conteúdo programático dá para você ficar no domínio dele. É uma matéria boa para gabaritar a prova, tá? Por quê? Porque é uma matéria interessante, vai ser do seu dia a dia, nos exemplos que eu vou trazer aqui para fixação da informação, porque nós sabemos que o cérebro, ele gosta muito de história, tá? E é com histórias que você consegue visualizar as informações e o porquê das informações e o porquê determinada lei segue determinado padrão, o porquê outra lei segue outro padrão, qual foi a interpretação e porquê da interpretação doutrinária, qual foi a interpretação jurisprudencial e o porquê da interpretação jurisprudencial. Então, como é que nós vamos desenvolver o nosso curso? Nós vamos estudar, por exemplo, a parte de inquérito policial, vamos fazer alguns exercícios, vamos continuar fechando o primeiro bloco com alguns exercícios de fixação, depois, na sequência, nós teremos provas, depois, na sequência, prisões, né? Prisão e liberdade provisória, que é o nosso último bloco. Então, embora aparentemente pelo edital seja um conteúdo extenso, na realidade é um conteúdo bem tranquilo para a gente desenvolver de forma bem didática, aqui analisando
a lei, analisando a doutrina, analisando a jurisprudência e analisando como é que o órgão elaborador faz o questionamento desses pontos em provas de concurso, ok? Então vamos lá, vamos para o primeiro ponto, que é o inquérito policial. Primeiro ponto do nosso edital, inquérito policial. Fica entre os artigos 4º ao 23 do CPP. Tá? Então aqui, ó, nós temos entre os artigos 4º ao artigo 23 do Código de Processo Penal, nós temos as disposições processuais relacionadas a essa parte de investigação, ou seja, a parte pré-processual, a parte que antecede a propositura da ação penal. Então, a partir do momento em que um crime é praticado, vamos analisar a seguinte situação. Antônio atirou em José, tá? E você, policial, está de plantão hoje, recebe a notícia de um homicídio no Bar da Rosa, onde Antônio atirou em José, tá? Você vai até o local, se dirige até o local da infração penal. Chegando ao local da infração penal, nós temos uma situação onde o suspeito está fugindo, tá? A vítima já faleceu, você faz ali a visualização do local, já tem uma outra equipe já cercando o suspeito, ele é preso em flagrante delito, o local de crime é preservado, é acionado a perícia técnica, para o local e começam as investigações a partir daí. Antônio, que atirou em José, foi autuado em flagrante delito, tá? Inclusive, ele confessa o crime, tá? Então, o Antônio, ele confessa a infração penal, ele diz o porquê que ele matou Antônio, só que ele alega uma legítima defesa, tá? Porém, as testemunhas não viram a discussão antecedente e as testemunhas só correram para o local, que foi ali fora do bar, quando ouviram o tiro. E ele disse que José, a vítima, estava armado, só que essa arma não foi encontrada, mas a arma dele foi encontrada e feito um confronto balístico, comprovou que Antônio atirou em José e foi por causa da bala que atingiu o tórax da vítima que ela morreu, tá? Então, o que acontece? Aparentemente está muito simples, tá? Essa apuração, essa investigação, você pegou uma situação flagrancial, tem uma confissão, mas ele não fez uma confissão simples, ele fez uma confissão qualificada, ele alega uma excludente, ele confessa o fato típico, mas alega uma excludente de ilicitude, tá? Que não está tão claro assim. E aí, nesse contexto, nós podemos ter a visualização de que ele está mentindo, tá? Sobre a legítima defesa, ela não aconteceu, tá? Os motivos podem ter sido outros, ele pode ter recebido um dinheiro para matar a vítima, então ele não é autor exclusivo desse crime, já temos um comparsa, temos um coautor, um partícipe, tá? Podemos ter outros autores que não estavam presentes no local, mas como autores intelectuais e mandantes da infração penal, tá? Então, o que acontece? Podemos ter realmente uma situação de legítima defesa, pode ser que Antônio tenha problemas mentais, tá? Verificado no decorrer das circunstâncias. O homicídio pode ter sido praticado por um motivo simples, motivos que não qualificam nem privilegiam, pode ter sido um relevante valor moral, pode ter sido, ele está confundindo, ele acha que foi legítima defesa, mas na realidade foi o domínio da violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. A vítima não agrediu, a vítima só provocou, tá? Se houve só uma provocação, não existe a legítima defesa, mas existe uma possibilidade de privilégio. Então, as possibilidades, elas são bem amplas, tá? Elas têm várias nuances dentro de um contexto fático. Então, primeiro nós temos que ter a investigação para reunir todos os elementos de informação, e esses elementos de informação reunidos, tá, com a reunião de provas, de perícias, é entregue ao órgão de acusação. E o órgão de acusação vai iniciar o processo penal. Então, essa primeira parte da investigação criminal, tá, ela tem uma regulamentação, e essa regulamentação está entre os artigos 4º a 23 do CPP, que nós passaremos a analisar a partir desse momento. Então, vamos aqui, nessa parte aí introdutória que a gente falou sobre inquérito policial, vamos na sequência.
Então, pelo nosso conteúdo programático, nós temos lá conceito, natureza e fundamentos aqui do inquérito policial. Então, o que é o inquérito policial? Coloquei aqui para vocês, ó. É o conjunto de diligências que tem por objetivo reunir os elementos de informação para que o órgão de acusação, Ministério Público ou ofendido, possa ter base para dar início à ação penal. Então, o que seria o inquérito? Na realidade aqui, o resuminho que a gente fez, um conjunto de diligências, ou seja, de pesquisas, de investigações que são feitas, reunidas em um conjunto probatório que é formado, tá? Na realidade, esse conjunto de informações, esses elementos de informação, eles vão para o órgão de acusação. Na realidade, o inquérito, os autos do inquérito vai para o Poder Judiciário, nos termos do artigo 10 do CPP. Mas o juiz, ele abre vistas ao Ministério Público para manifestação. Então, o que acontece? Tem esses elementos de informação, essas reuniões de provas que são feitas aí, que você, como policial civil, irá fazer na sua atividade do seu dia a dia, vai ser trabalhar com inquérito policial, reunir elementos de informação, porque você será polícia judiciária, tá? E será polícia de investigação por excelência, tá? Então, a função da Polícia Civil, da Polícia Federal, uma das bases o papel de polícia investigativa, polícia de natureza judiciária. E a gente vai ver até uma pequena diferença entre polícia judiciária, polícia legislativa e o papel efetivo da Polícia Federal e da Polícia Civil nas investigações policiais. Ok. Então, essa reunião de informações, ela segue regras, tá? Que a gente vai ver. E o que são diligências, tá? Então, as diligências são esses atos de investigação. Então, temos aqui, ó, as diligências, que são os atos investigatórios realizados pela Polícia Investigativa, incumbida das atividades de Polícia Judiciária, sob a presidência da autoridade policial, visa apurar o fato criminoso, circunstâncias, materialidade e autoria da infração, tá? Então, o inquérito policial, tá? Ele é a primeira fase da persecução criminal, tá? O que é persecução criminal? Persecutio criminis, tá? É perseguir o crime. Desde o momento em que uma conduta criminosa é praticada, a partir desse momento surge para o Estado a obrigatoriedade de apurar e punir o autor da infração. Então tem que ser apurado, ele tem que ser acusado, tem que saber exatamente os limites, circunstâncias, motivos do que ele fez e ele ser efetivamente condenado e cumprir a reprimenda estabelecida para cada infração penal, nos limites em que for dada essa reprimenda na sentença criminal dele, tá? Então, qual é a natureza? Como é uma fase pré-processual, tá? Como nós temos uma fase que antecede a propositura da ação, ele não tem uma natureza judicial, ele é pré-processual e por isso tem natureza administrativa, tá? É uma fase antecedente, tanto que não existe a obrigatoriedade desta fase no processo criminal. Pode ser que o Ministério Público tenha outros elementos de informação. Se o Ministério Público tiver, por exemplo, um relatório de uma CPI, de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, onde exista elementos de informação. Se o Ministério Público receber a representação da vítima com todos os elementos de informação, se o Ministério Público receber um relatório final de demissão por desvio de verbas de um servidor da área federal ou da área estadual, esse relatório já pode trazer todos os elementos de informação dentro desse processo administrativo de demissão. Nesse caso, o Ministério Público pode muito bem dispensar o inquérito policial. Então, ele é dispensável pela sua natureza meramente informativa, que reúne os elementos de informação e tem, por natureza, ser administrativo, feito por órgão do Poder Executivo, que é a Polícia Civil ou a Polícia Federal, tá? Na sequência, nós temos aqui persecução criminal, persecutio criminis. Então, a primeira fase é a investigação, inquérito policial, que é administrativo. Então, aqui, a investigação
policial normalmente é feita mediante inquérito policial ou não. E, na sequência, nós teremos a instrução processual, já é ação penal propriamente dita, o processo criminal. Então, a persecução criminal é reunião da investigação mais a instrução processual que culmina na condenação ou não do autor da infração penal. Porque se tiver qualquer dúvida, a gente vai ver que favorece o réu. Qual é o fundamento jurídico? Então, nós vimos que o inquérito nada mais é do que uma fase pré-processual que tem por objetivo reunir elementos de informação para que o órgão de acusação, o Ministério Público, mas existem algumas ações que elas são privadas, que o órgão de acusação é o ofendido, para que o órgão do Ministério Público ou o ofendido possam dar início à ação penal, o processo criminal propriamente dito. Tem uma natureza administrativa, pré-processual, e o fundamento é encontrado, a base legal é encontrada entre os artigos 4º ao artigo 23 do CPP. E também nós veremos algumas informações constitucionais ao final, das limitações, das interpretações, a interpretação constitucional, que é muito importante para a gente fechar um conceito aí, um fundamento, na realidade, um fundamento legal para o inquérito policial. Agora, o inquérito policial, isso nasceu quando? Tá? Nós temos um Código de Processo Penal que é de 1941 ainda, porém, sofre várias alterações todos os anos. Tá? Na nossa parte aqui de inquérito policial, por exemplo, nós tivemos alterações em 2016, uma alteração bastante considerável. Na parte de prisões tivemos alteração em 2011, uma parte bastante considerável. Tivemos alteração em 2018, tá? Então, o que acontece? Mesmo sendo um código de 1941, nós tivemos muitas alterações que poucos são os artigos absolutamente remanescentes desse período sem nenhum tipo de alteração. E alguns deles não foram recepcionados pela Constituição de 88, conforme nós vamos ver aqui, o fundamento constitucional e a recepção ou não dos artigos envolvendo o inquérito policial. O inquérito policial, por exemplo, o entendimento dominante é que o artigo 21, por exemplo, não foi recepcionado pela Constituição de 88, quando fala da incomunicabilidade de um investigado preso, tá? Mas nós falaremos em momento oportuno. Antes, vamos falar aqui sobre uma notícia histórica. Eu separei para vocês um breve histórico aqui da figura do inquérito policial. Então, temos aqui, olha só, notícia histórica do inquérito policial. Conforme descreve Antônio Machado, tá? Aqui é Antônio Alberto Machado, o surgimento do inquérito policial no direito brasileiro se deu com a reforma processual de 1871, por meio da Lei 2003, cujo regulamento, número 4828, em seu artigo 42, estabelecia que o inquérito consistia na realização de todas as diligências necessárias para o descobrimento dos fatos criminosos e de sua circunstância, de seus autores e cúmplices. Então aqui você pode verificar que já em 1871, tá? Há mais de um século, né? Quase mais de um século e meio atrás, nós já tínhamos uma definição do que seria inquérito policial, tá? Mais ou menos como a definição que nós temos hoje, tá? A realização de todas as diligências que são necessárias para apurar, para o descobrimento, no caso aqui, dos fatos criminosos, das suas circunstâncias. Eles colocaram aqui dos seus autores e cúmplices. Cúmplices hoje nós damos a nomenclatura de coautores ou partícipes de uma infração penal, tá? Aí o que acontece? Nesse caso, por meio dessa reforma constitucional, reforma processual, desculpa, por meio da reforma processual de 1871, que previu aqui a figura do inquérito policial, o processo penal brasileiro rompeu com o policialismo judiciário, que havia se instalado 30 anos antes, em 1841, e que atribuía funções judiciárias à polícia. Deus Dedi, mas você poderia me perguntar assim, mas a Polícia Civil, a Polícia Federal não são polícias judiciárias? Sim, com essa nomenclatura, mas não fazem parte do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não investiga infrações penais, ele só julga
infrações penais investigadas pela polícia, acusadas pelo Ministério Público, tá? Então, o que acontece? Embora venha esse nome, Polícia Judiciária, porque a Polícia Civil e a Polícia Federal são as polícias que normalmente cumprem mandados judiciais, ordens judiciais, apuram infrações penais, encaminham essas infrações penais apuradas ao Poder Judiciário, que abre vistas ao Ministério Público para a manifestação, tem essa nomenclatura sim, mas não fazem parte do Poder Judiciário. Mas em 1841, o Poder Judiciário tinha uma polícia. Tá? Não existia uma polícia separada do Poder Judiciário. Não existia uma polícia federal, uma polícia civil. Existia a polícia do Poder Judiciário. Mas foi rompido isso em 1871. Tá? Aí a polícia se desagregou do Poder Judiciário, tá? E esse papel de polícia judiciária é feito hoje por um órgão separado, órgãos, né? Separados, Polícia Civil, Polícia Federal. Tá? Então aqui, na sequência, assim, com a reforma processual, a polícia assumiu funções puramente investigatórias, desenvolvidas no âmbito desse procedimento que passou a se chamar inquérito policial. Tá? Em 1871, passou a chamar inquérito policial. Esta é uma pequena, né, um resumo da notícia histórica trazida aqui por Antônio Alberto Machado, tá? Para a gente poder seguir aquilo que está dentro do nosso conteúdo, porque eles pedem uma notícia histórica, tá? Então, uma notícia histórica, na sequência, ele surgiu em 1871, essa figura, e nesse momento foi um marco interessante, por quê? Porque se criou uma polícia investigativa desagregada ali do órgão de poder, do Poder Judiciário, tá? Então, o juiz passou a ser exclusivamente órgão de julgamento, tá? E não órgão de acusação e de investigação, porque isso tinha uma natureza muito inquisitiva, dava uma natureza muito inquisitiva ao Poder Judiciário, tá? Que tem que ser imparcial, tá? Respeitando o contraditório e ampla defesa. Na sequência agora, nós temos um outro ponto, que é a finalidade do inquérito policial, tá? Qual é o fim do inquérito policial? Para que ele existe, tá? Ele se confunde mais ou menos com o conceito, tá? Por que nós temos a figura do inquérito policial? Qual é a finalidade? É porque é o seguinte, quando você tem um processo civil, por exemplo, num processo civil é muito comum a pessoa iniciar o processo e reunir elementos de informação durante o processo civil, durante o processo trabalhista, durante o processo administrativo. Porém, no processo penal, você não pode iniciar uma investigação contra alguém sem ter um conjunto probatório robusto, tá? Se o Ministério Público denunciar uma pessoa ao Poder Judiciário sem elementos de informação, o juiz não recebe a denúncia do Ministério Público. Tem que ter indícios da autoria da prática da infração penal. Tem que ter a comprovação de que o crime existiu, tá? E de que o sujeito é o possível autor da infração penal. Certeza de autoria, de materialidade, só existe com a sentença. Mas indícios, reunião de elementos de informação são essenciais, obrigatórios para qualquer acusação em processo penal. Então, a finalidade do inquérito é essa: reunir os elementos de informação para que o processo criminal possa ser iniciado, para que o órgão de acusação, seja o Ministério Público ou o ofendido nos crimes de ação privada, possam dar início à ação penal. Então, nós temos aqui, tá? A finalidade do inquérito policial visa reunir os elementos de informação, tá? Para que o órgão de acusação possa subsidiar o processo que será proposto, pois, sem indícios de autoria e materialidade da infração, a peça acusatória não será recebida pelo órgão do Poder Judiciário, porque você tem aqui o inquérito policial e outras peças de informação, outras peças de informação. E aí o que acontece? Baseado nisso, o Ministério Público, ou aqui o Ministério Público, se a ação penal for pública, vai propor a ação penal, tá? Ou seja, o inquérito policial.
desculpe, o processo criminal. Então, aqui nós teremos o processo criminal. O Ministério Público vai propor quando a ação penal for pública, condicionada ou incondicionada. Ação penal pública. Então, olha só. Mesmo não tendo essa parte de ação penal pra gente, tá? Eu sugiro que você dê uma lidinha em ação penal, tá? Porque quando eu vou falar sobre o início de inquérito policial aqui, vou abrir esse parênteses, tá? Então, se a ação penal for pública, ela pode ser incondicionada, é a regra, tá? Ou ela pode ser condicionada à vontade do ofendido, tá? Ou de quem tem a qualidade para representá-lo. Ou a ação penal, ela pode ser pública, ela pode ser privada do ofendido, em que ele deverá apresentar uma queixa-crime ao Poder Judiciário, tá? Então, aqui nós teremos o inquérito policial, outra pede informação para o Ministério Público ou para o ofendido, tá? O ofendido na ação privada. Então, aqui na ação penal privada, nós teremos também a proposta do processo criminal. O Ministério Público, tá? Ele oferece uma denúncia. O ofendido oferece uma queixa. Então, denúncia e queixa são peças jurídicas que dão início à ação penal, tá? Então, ninguém denuncia nada para o delegado, nem se queixa de nada, tá? As pessoas na unidade policial, quando você for policial, você vai receber notícia de crime e vai materializá-la em um boletim de ocorrência, tá? Então, nós temos em unidades policiais, nós temos notícia de crime. Nós não temos queixa ou denúncia, tá? Essa expressão denúncia é usada no dia a dia, tá? De forma coloquial para a sociedade em geral. Mas juridicamente falando, quando a gente usa a expressão denúncia ou queixa, são iniciais acusatórias usadas pelo órgão de acusação para dar início ao processo penal brasileiro, tá? Ao processo criminal baseado no inquérito policial. Então, esse é o fim do inquérito, tá? Subsidiar as futuras ações penais, ok? Na sequência, tá? Nós deixaremos, na realidade, na sequência nós vamos ver as características do inquérito policial. Porém, como o nosso bloco está acabando, nós vamos encerrar com esse primeiro momento e num próximo bloco nós voltaremos com as características do inquérito policial. Te espero lá. Bem-vindos de volta, senhoras e senhores concursandas, concursandos. Vamos continuar aqui com o nosso direito processual penal. Nós vimos, no primeiro momento do nosso curso, nós vimos o edital, tá? Vimos que começa com o inquérito policial, o conceito, natureza, fundamento, onde se encontra um fundamento jurídico do inquérito policial. Qual a natureza? Vimos que a natureza administrativa, uma notícia histórica, tá? A finalidade do inquérito policial. Agora, nós vamos para um ponto extremamente recorrente em provas de concurso público, tá? Você pode ter percebido que todas as provas que você pega de processo penal que tem questões de inquérito policial, pelo menos uma das características que a gente vai discorrer agora está lá no na sua prova, que você estiver respondendo naquele momento, tá? Naquele exercício de fixação que você estiver fazendo, é altamente recorrente, então não tem como deixar de ver as características. Em alguns casos, são pedidas várias características na mesma prova, tá? Eu disse, no mínimo uma é pedida, tá? Em alguns casos, várias características são pedidas na prova. Então, primeira característica do inquérito é que ele é sigiloso. O processo criminal, ele segue, segundo determinação da Constituição, no artigo 93, ele segue um princípio de publicidade dos atos, tá? Então, o processo criminal, ele é público, tá? De acompanhamento público, de notícias que são
públicas, e públicas oficialmente falando, né? As denúncias, as sentenças, as intimações, os mandados de prisão são publicados em diários oficiais, tá? E aí o que acontece? Salvo, é claro, por exemplo, mandado de busca e apreensão, uma interceptação telefônica, que por interesse da investigação devam correr em sigilosidade, tá? São situações que só interessam entre as partes e que a publicidade dos atos poderia atrapalhar o andamento e poderia ser inócua à diligência processual. Aí, nesse caso, algumas provas, algumas ações por interesse da administração pública ou por garantia da intimidade, correm numa certa sigilosidade que nós chamamos de segredo de justiça, que é só uma publicidade interpartes ali, tá? Mas o processo penal, em regra, ele é público, tá? Segue um princípio de publicidade. Mas o inquérito, como ele é antes do processo, ele não segue essa característica de publicidade, tá? Isso não fere nenhum direito constitucional, porque nós ainda não estamos falando de processo. O inquérito ele é sigiloso pela sua própria natureza. O artigo 20 do Código de Processo Penal estabelece a sigilosidade da investigação criminal, tá? Então, o inquérito policial ele é sigiloso, ele vai acontecer entre a polícia e os investigados, aqueles que tiverem algum tipo de envolvimento com a infração penal, a reunião dos elementos de informação. Porém, essa sigilosidade, ela não é absoluta, tá? Então, existe uma possibilidade, muitas vezes, se a divulgação dos fatos não atrapalharem a investigação criminal, podem os fatos ser divulgados. Tem delegados aí que dão entrevistas sobre como está o andamento de determinada investigação, tá? Agora, mesmo que o processo corra em absoluto sigilo, nenhuma notícia para a imprensa é divulgada, tem uma sigilosidade muitas vezes determinada até pela justiça, além da própria legislação do artigo 20 determinar a sigilosidade, mas mesmo assim o advogado do investigado terá acesso a todos os elementos de informação que estiverem documentados nos autos do inquérito policial. Isto é uma súmula vinculante número 14 do STF, e essa súmula vinculante número 14 do STF cai nas provas de várias formas, tá? Então, cai da seguinte forma: o advogado do investigado terá acesso a todos os elementos de provas documentadas ou que ainda estiverem em andamento para subsidiar uma futura defesa do seu cliente. Falsa informação. Diligências em andamento que ainda não estão documentadas, que ainda não foram concluídas, como a interceptação telefônica, o advogado não terá acesso. Ele só terá acesso depois ao relatório de interceptação. É uma busca e apreensão que será realizada na casa do cliente dele amanhã, por exemplo. A busca e apreensão foi distribuída de forma sigilosa para o grupo de investigadores, que vão fazer a busca e apreensão às 6h30 da manhã, de amanhã, na casa do cliente dele. Se ele chegar à delegacia hoje, esse mandado de busca não está acostado aos autos do inquérito policial, ele não está juntado aos autos do inquérito. Por quê? Porque é uma diligência que ainda não foi realizada, está em andamento. Depois que ela for concluída, realizada, ela fará parte da estrutura da investigação criminal, do caderno investigativo, que são os autos do inquérito policial, tá? Aí sim o advogado terá acesso. Então, primeira característica do inquérito é a sigilosidade. Temos aqui, ó, ele é sigiloso. Então, o caráter sigiloso do inquérito policial é previsto no próprio CPP, lá no artigo 20. Enquanto o processo é público, o inquérito corre de forma sigilosa, acessível somente ao advogado, que dele pode tirar cópias daquilo que já está documentado. Vide súmula vinculante número 14 do STF, tá? Pode tirar cópias, pode pegar informações até mesmo de mídias, tá? Tudo que estiver documentado em escrito e áudio, que já está formalmente anexado aos autos do inquérito, diligências que já foram realizadas. Lembrando a vocês que documentos não podem ser sonegados, tá? Se eles existem, legalmente falando, eles têm que estar no inquérito policial. As diligências em andamento é que não fazem com que
existe essa obrigatoriedade de juntada de documentos, porque ela ainda não está realizada, tá? Então, diligências em andamento, não. Outras diligências, todas devem estar devidamente, depois de finalizadas, relatadas, documentadas, devem estar formalmente juntadas aos autos do inquérito policial. E, inclusive, o advogado do investigado pode ter acesso a essa investigação, tirando cópias para subsidiar a defesa de seu cliente. Lembrando a vocês que é a defesa dos direitos e garantias fundamentais como sujeito de direitos e garantias fundamentais, porque, tecnicamente falando, não existe defesa em inquérito policial, porque ele é inquisitivo. Por que não existe defesa? Porque não tem acusação. Então, é a defesa do sujeito como detentor de direitos e garantias fundamentais, tá? Então, na sequência aqui, nós temos essa característica com essa quebra aqui de possibilidade, tá? Agora, inquisitoriedade. O inquérito, ele é inquisitório ou inquisitivo, tá? Alguns anos atrás, o CESP usava a expressão inquisitivo, agora usa a expressão inquisitório. Ou seja, não se admite produção de defesa em fase de inquérito policial, visto o indiciado que está sendo investigado ser apenas objeto da investigação e não um sujeito do processo, a quem ainda não é dado o direito de ampla defesa, pois ainda não existe uma acusação, apenas uma investigação, tá? Então, olha só, o inquérito policial, tá, tem um indiciado. O indiciado é a pessoa sobre a qual recai as provas indicativas da autoria do crime. Mas, se ele já é um alvo de indiciamento, se já existe um parecer técnico-jurídico ali, indiciando o sujeito, dizendo que ele é o possível autor dos crimes X, Y, Z, tá? Nesse caso, já não existiria um indício de acusação? Na realidade, tá? Ainda não existe acusação, é só reunião de elementos de informação, tá? Indiciado é a pessoa sobre a qual recai os elementos indicativos de autoria, mas é só um relatório dizendo o porquê que a pessoa é a indiciada, tá? Não existe tecnicamente nenhuma acusação. Se não existe acusação, não existe defesa. Tanto que a autoridade policial, o delegado que vai presidir o inquérito policial, que é quem realiza o inquérito, ele vai reunir todos os elementos de informação, seja favoráveis a serem usados pela acusação, ou seja favoráveis para a defesa. Se for, por exemplo, uma situação de legítima defesa, é essa reunião de elementos de informação que constará no inquérito, tá? Se for uma causa de excludente de culpabilidade, o sujeito agiu sob uma coação moral irresistível, tá? É isso que vai se tentar reunir nos autos do inquérito policial. Se tenta reunir todas as informações relacionadas ao fato, tá? Com imparcialidade. A autoridade policial, ele não é órgão de acusação e nem de defesa, tá? É uma autoridade que reúne os elementos que serão usados pela acusação e pela defesa, tá? Então, o que acontece não é contraditório. Se vier na sua prova, inquérito não tem contraditório. Contraditório é quando nós temos acusação e defesa que se contrapõem em um processo que tem duas partes, acusação e defesa. E essas partes, tá? Essa bilateralidade que existe, ela se contrapõe em teses distintas de acusação e defesa. No inquérito, como não existem essas teses distintas de acusação e defesa, como não existe nenhuma acusação, não existe defesa. E por isso também está afastada a ampla defesa, o contraditório. Claro que existem resquícios de contraditório, onde o investigado pode solicitar, requerer qualquer diligência que a autoridade policial realizará ou não, a seu critério, é discricionário, tá? Mas, quando nós falamos aí desses direitos fundamentais, claro que nós falamos que ele é um objeto de investigação, porque ele ainda não é sujeito de processo, porque não existe processo, mas ele já é um sujeito de direitos e garantias fundamentais, tá? O investigado, ele tem direitos e garantias fundamentais. Por exemplo, o direito de não produzir provas contra si mesmo, o direito à inércia,
o nemo tenetur se detegere, né? Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, o direito de inércia, tá? Ele tem o direito de permanecer calado, ele tem direito à sua integridade física e moral, ele tem direito a ser acompanhado por um advogado, tá? Se ele tiver um advogado, ele tem o direito de se fazer acompanhar em todas as diligências investigativas das quais ele fará parte, ele tem o direito de se fazer acompanhar de advogado. Em caso de prisões, ele tem o direito de permanecer calado, tem o direito de ser acompanhado por esse advogado, tem o direito de que a sua prisão seja comunicada imediatamente a um órgão do Poder Judiciário, tem o direito de que sua família ou pessoa por ele indicada seja comunicada imediatamente desta prisão, tem o direito à integridade física e moral, tá? Então, o que acontece? Como sujeito de direitos e garantias fundamentais, ele leva toda uma estrutura de garantias fundamentais. Então, tanto que eu coloquei no finalzinho aqui da nossa observação sobre essa característica do inquérito, tá? É certo dizer, entretanto, que todo investigado é sujeito de direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, tá? Então, como característica, nós já vimos que ele é sigiloso e ele é inquisitório. Na sequência, sigiloso e inquisitório. Na sequência, nós temos outras duas características. Ele é escrito e ele é dispensável. Então, olha só, ele é escrito. No processo penal, quando a gente analisa o direito processual penal, nós estamos diante de uma situação onde ele é escrito por quê? Porque não existem fases orais no inquérito policial. Tudo que está no inquérito é documentado, tá? E essa documentação feita, ela servirá como base. Tudo é reduzido a termo, tá? As declarações são reduzidas a termo, as buscas são relatadas, até uma interceptação telefônica, ela é colocada em mídia, ela é degravada, tá? Nós temos uma situação que envolve interrogatórios escritos, muitas vezes eles são documentados também por gravações, tá? Em qualquer instrumento hábil para fazer essa gravação, ele assina. Então, não existe um debate oral, não existem argumentações orais. O inquérito policial, ele é escrito, tá? Inclusive, temos essa previsão dessa característica no artigo 9º. Tudo será documentado, escrito nos autos do inquérito policial. Todos os elementos de informação. E então, ainda persiste, tá? Essa característica. Enquanto a oralidade é uma característica, é um princípio do processo penal, tá? A documentação, tá? O fato de ser escrito é uma característica do inquérito policial, tá? Então, temos aqui, ó, a terceira característica, ele é escrito. Todas as peças produzidas do inquérito são reduzidas a termo, documentadas, não havendo no apuratório nenhuma fase oral, tendo como característica ser escrito, em face de tudo ser documentado conforme previsto o artigo 9º do CPP. Depois, eu comentei no bloco anterior com vocês que o inquérito policial, ele visa reunir os elementos de informação para subsidiar a futura ação penal. É a primeira fase da persecução criminal, ou seja, a primeira fase da persecutio criminis. E o inquérito policial, ele é obrigatório para a existência de uma ação penal futura, já que ele é a primeira fase da investigação policial? Não. O inquérito não é obrigatório. O inquérito, ele é dispensável para a propositura da ação penal, tá? Como assim ele é dispensável? Podem existir outros elementos de informação que fazem com que o inquérito policial seja dispensado, ou seja, ele não é imprescindível ao oferecimento da denúncia. Muito pelo contrário, ele é prescindível, não precisa dele. Essa é uma das características mais requisitadas, uma das que mais cai, uma das mais recorrentes em provas. Essa característica da dispensabilidade, ou seja, ele é prescindível para a propositura da ação. Não precisa dele para a propositura da ação. Lembrando a vocês que o Ministério Público precisa de elementos de informação. Então, é claro que ele será dispensado quando existir outros elementos de informação. Se não existirem outros elementos de informação, ele será utilizado, tá? Que ele é normalmente a forma
de se investigar crimes no país, tá? Então, temos aqui a dispensabilidade. Então, a quarta característica que nós temos é a dispensabilidade. Embora útil à ação penal, não é necessário para a instauração do processo, podendo ser dispensado para a propositura da ação, desde que o Ministério Público ou o ofendido possuam peças de informação que subsidiem o oferecimento da denúncia ou da queixa em juízo. Então, eles vão ter o inquérito ou outras peças de informação, tá? Então, aqui é o IP ou o PI, ou seja, ele vai ter o inquérito ou as outras peças de informação, que podem vir através dos inquéritos extrapoliciais. E aí vai subsidiar a ação penal. Qualquer uma delas, tanto o inquérito como as peças de informação poderão subsidiar. Então, haverá a necessidade, em qualquer tipo de ação penal, da existência do inquérito policial? Não, tá? O inquérito policial, ele pode ser dispensado nas ações penais públicas ou nas ações penais de natureza privada. Ok. Dispensabilidade é uma coisa, ou seja, se o Ministério Público tiver elementos de informação, não precisa requisitar a instauração do inquérito. Porém, tá? Se a polícia receber uma notícia de crime que existe uma justa causa para a propositura da ação penal, tá? A polícia, ela é obrigada a instaurar a investigação, tá? Ela tem que agir de ofício. Existe uma regra de oficiosidade, tá? Obrigatoriedade, tá? Então, o que é a oficiosidade? É a obrigatoriedade dos órgãos oficiais, tá? Agirem porque foram contratados para isso, tá? Para que existe a polícia? Por que os policiais são contratados? Para investigar infrações penais, principalmente a polícia civil, que é a polícia de natureza repressiva, tá? Então, o que acontece? A oficiosidade é a obrigatoriedade. Havendo justa causa para a instauração do inquérito, a polícia deverá instaurá-lo, tá? Então, é a regra de oficiosidade. Obrigatoriedade, tendo em vista a existência de justa causa. Claro que se não tiver justa causa, por exemplo, se o inquérito ele não tiver muitas vezes a notícia, né? A notícia não for criminosa, for uma mera infração administrativa ou um ilícito trabalhista ou um ilícito civil, não é um ilícito criminal. Por exemplo, um pai que na guarda compartilhada do filho não está obedecendo às regras da guarda compartilhada e está viajando com o filho sem autorização da mãe. Isso é ilícito civil de família, tá? Não temos nem crime de desobediência nesse caso, tá? Um sujeito que está atrasando o aluguel, tá? O outro não pagou a dívida, o outro chega sempre atrasado ao trabalho, são ilícitos que não são de natureza criminal. E por isso, claro que não dariam início ao inquérito policial por ausência de justa causa. Assim como crimes prescritos, decadência dos direitos de ação, extinções de punibilidade, que também não dão possibilidade de iniciar-se inquérito policial. Então, afastada a justa causa, o delegado não instaura o inquérito. Agora, presente a justa causa, o delegado é obrigado a instaurar o inquérito, tá? Regra de oficiosidade. Então, temos aqui a oficiosidade, tá? Como característica do inquérito policial. Vindo para a nossa telinha, tá? A oficiosidade. O inquérito policial pode até ser dispensável para a propositura da ação, porém, é a forma normal de apuração das infrações penais. E assim, se uma notícia de crime chega ao conhecimento da polícia e presente a justa causa, a polícia tem a obrigatoriedade de atuação na apuração da infração penal, ou seja, a instauração do inquérito será necessária, será obrigatória, presente a justa causa. O próximo que nós temos aqui é a indisponibilidade. Olha, qual é a diferença de dispensabilidade para oficiosidade? A dispensabilidade é que é necessário elementos de informação. Pode ser que os elementos de informação, voltando aqui para nós, tá? Quando nós falamos dos elementos de informação, eles são necessários através do inquérito ou não. Pode ser outro elemento de informação, então ele é dispensável. Mas, como ele é a forma normal de apuração de inquérito, havendo a notícia de crime e existindo justa causa e não tendo outros elementos de informação, o inquérito policial tem que ser instaurado,
Ok. Agora, ele é indisponível para a polícia, que não pode, por exemplo, arquivar um inquérito policial. Uma vez arquivado o inquérito policial, tá? Uma vez instaurado o inquérito policial, não pode ser arquivado na polícia. É totalmente indisponível para a polícia. Ou seja, existindo justa causa, tem que começar. E uma vez começado, arquivamento só pode ser feito na justiça, mesmo que se descubra no decorrer da investigação, a inexistência de justa causa. Então, olha só, nesse caso, indisponibilidade do inquérito policial. É indisponível para a polícia, tá? Então, aqui, a sexta característica que nós temos é a indisponibilidade. Vindo aqui para a nossa telinha, nós temos aqui, ó, a indisponibilidade do inquérito policial. O inquérito é oficioso, ou seja, obrigatório, tá? E, como visto, é dispensável para a propositora da ação penal, mas não é indisponível para, mas não é disponível para a polícia. Ou seja, após a notícia de um crime, a polícia instaurará o inquérito, tendo em vista ser ele obrigatório. E, uma vez instaurado, não poderá ser arquivado pela polícia, mesmo que depois se verifique a ausência de justa causa, pois só ao Poder Judiciário é dado o poder de arquivamento do inquérito policial. Tá? Então, olha só, nesse caso, arquivamento é um ponto muito importante que a gente vai ver, arquivamento e formas de arquivamento, tá? Nesse caso aí, quando nós falamos da indisponibilidade do inquérito policial, nós estamos diante de uma impossibilidade da polícia arquivar o inquérito. Lembrando a vocês que a polícia instaura, se não houver justa causa, não instaura, mas se houver, instaura, mas uma vez instaurado, descobrindo depois que não existe a justa causa, o arquivamento só acontecerá na fase judicial, tá? Só mediante pedido do Ministério Público homologado pelo Poder Judiciário. Na sequência, nós temos uma outra característica que é informatividade, tá? O que é a informatividade? Olha só, o inquérito é informativo. Os elementos de informação colhidos na fase inquisitiva só informarão o futuro processo, sendo as provas refeitas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Algumas provas são antecipadas e não podem ser refeitas, em razão de sua natureza não repetível. Passará pelo contraditório diferido. O que é isso? O que quer dizer isso que a gente acabou de ler aqui? Funciona assim. O inquérito policial, como ele é sigiloso, ele não tem contraditório, não tem ampla defesa, que a gente viu, tá? Todas as provas, tá, colhidas na fase de investigação nem são chamadas de prova em si, e sim elementos de informação, elementos informativos. Interrogatório, reconhecimentos, acareações, depoimentos, tá? Declarações de ofendidos, todas essas diligências realizadas na fase de inquérito policial, elas serão produzidas no processo a nível de prova, com contraditório, com ampla defesa, tá? Sobre a presidência de um juiz imparcial com as duas partes, acusação e defesa, tá? Presentes em uma audiência contraditória, tá? Agora, claro que mesmo sendo só elementos de informação, tá? Algumas provas propriamente ditas são antecipadas nessa fase. Por exemplo, uma interceptação telefônica, não tem como ela ser refeita depois. Uma busca e apreensão que foi feita na fase de investigação policial com autorização judicial ou durante um flagrante dentro da legitimidade constitucional, uma perícia no local de um acidente de trânsito com morte, por exemplo, tá? Não existe mais o local a ser periciado, ele já foi desfeito. Então, perícias, interceptações, buscas, são provas, muitas vezes, antecipadas para a fase de investigação, que é uma fase que não tem contraditório. E aí o que acontece? Nesse caso, onde é que eu vou contraditar essas provas se eu acreditar que existe alguma ilegalidade na fase de investigação policial? Aí, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou contraditar essa prova produzida lá na primeira fase da persecução criminal, eu vou contraditá-la aqui na segunda fase. Nós chamamos de contraditório diferido ou postergado. Ou seja, como não foi contraditado na fase de inquérito, mas foi uma prova antecipada que não dá para ser refeita, eu faço o contraditório na fase judicial.
judicial, tá? Então, o que acontece? O inquérito é meramente informativo. Por isso que os vícios, os erros, as irregularidades contidas no inquérito não anulam a ação penal subsequente. Por quê? Porque os vícios, eles são retirados, expurgados, tá? As provas são refeitas sob o crivo do contraditório e de ampla defesa. E qualquer irregularidade durante a investigação criminal, tá, faz com que exista a segunda oportunidade de fazer sem nenhuma mácula, sem nenhuma irregularidade, haja vista a natureza meramente informativa do inquérito policial. O inquérito ele é administrativo, é uma outra característica, mas como o nosso bloco acabou, nós vamos encerrar com essa característica que a gente vai começar no nosso próximo bloco e te aguardo lá. Olá para todos, bem-vindos de volta ao nosso curso de Direito Processual Penal, específico para você aí que está fazendo carreiras policiais. Nós temos aqui a sequência das características do inquérito policial. Nós estamos falando de um ponto extremamente recorrente em provas de concurso público. Não deixe de fixar todas as formas de características, por quê? Porque elas vêm de forma variada na prova. Nós vamos ver no nosso bloco sobre exercício de fixação, sobre essa matéria aqui, como é que as características elas são abordadas em provas de concurso público. E também você pode estar fazendo seu estudo paralelo, seu autoplanejamento, tá? Acompanhando aqui com a gente, também fazendo seu autoplanejamento, fazendo aí as suas abordagens relacionadas a questões de prova, como elas caem em concurso nessa parte sobre características do inquérito policial. Então, nós vimos no nosso bloco anterior que o inquérito ele é sigiloso, o inquérito é dispensável, ele é inquisitível, ele é indisponível, ele é obrigatório, ele é informativo e o inquérito ele é escrito e ele é administrativo. A natureza também é uma forma de característica. Pode vir na prova como natureza jurídica, ser administrativo ou como uma característica, porque ele é pré-processual. Ele existe na primeira fase da persecução criminal, tá? Então essa característica é uma característica bem tranquila, porque nós já abordamos ela nos nossos blocos anteriores. Então, outra característica do inquérito, a oitava característica aqui, ó, ele é administrativo. É a fase que antecede o processo e por isso tem a natureza administrativa e não judicial. E é certo que segue uma regra de discricionariedade na produção dos elementos de informação, sendo mitigada esta discricionariedade pelas requisições ministeriais. Opa, como assim? É o seguinte, como é uma autoridade administrativa, tá, com, vamos dizer, liberdade de atuação dentro da esfera, é claro, de obrigatoriedade em alguns pontos, o delegado, havendo justa causa, ele é obrigado a instaurar um inquérito policial. Agora, como as diligências elas são realizadas? Como são feitas? Quais as diligências? Tá? Tudo deve ser apurado. Tá? Agora, será apurado de que forma? Tem uma regra de diligências investigativas no artigo 6º do Código de Processo Penal, no artigo 13A, 13B, nós temos diligências investigativas citadas que o delegado deverá fazer. Porém, o interrogatório vem antes, vem depois. Quantas testemunhas devem ser ouvidas? Quais objetos devem ser periciados? É necessário a acareação sobre todos os pontos? E as acareações? E a reconstituição simulada de um fato? Poderá ser dispensada a realização dessa reprodução simulada dos fatos? Tá? Então, o que acontece? E diligências? Quais as diligências que ele faz? Aquelas que ele determinar. E diligências solicitadas, requeridas pelas partes nos termos do artigo 14 do Código de Processo Penal. Serão realizadas ou não a juízo da autoridade. O delegado decide se vai realizar ou não. É uma natureza discricionária. Agora, quando o Ministério Público requisitar uma investigação, uma diligência, tá? Aí a discricionariedade da polícia
fica mitigada, porque a polícia é obrigada, o delegado é obrigado, tá, a atender às requisições ministeriais relacionadas à produção de provas, diligências investigativas, tá? Então, ele tem essa natureza administrativa, tá? Voltando aqui para a nossa telinha, tem essa natureza administrativa. E mais, agora vamos passar para um próximo ponto. Então, olha só, claro que tem alguns autores que encontram mais características de inquérito policial. Porém, essas são normalmente as características e a forma como elas caem em provas. Agora nós vamos para o nosso próximo ponto do conteúdo programático, que é a notícia de crime, que é, na realidade, a base para se iniciar qualquer investigação criminal, tá? Então, quando nós falamos em notícia crimes ou notícia crimes, o que ela seria? A notícia de crime nada mais é do que a forma como a polícia toma conhecimento dos fatos, tá? A polícia vai tomar conhecimento dos fatos de forma direta, espontânea, a própria polícia faz ronda, a polícia coloca um disque denúncia anônima, tá? Então, o que acontece? Que a gente até vai ver que a notícia de crime apócrifa, anônima, ela tem uma característica que alguns a chamam até de inqualificada, tá? A polícia coloca muitas vezes policiais em postos de atendimento, de emergência nos hospitais, o pronto-socorro, tá? Para que façam triagem de notícia de crime. E a polícia usa seus próprios meios para tomar conhecimento dos fatos. E muitas vezes a polícia monitora o quê? Redes sociais, a polícia toma conhecimento por uma notícia de jornal, por uma notícia televisiva ou uma notícia que acontece em um reality show, acontece um crime em rede nacional, tá? Aí, nessas circunstâncias, a polícia tomando conhecimento da infração penal pelos seus próprios meios, ou a polícia tomando conhecimento da infração penal pelos meios de comunicação em geral, nós chamamos essa notícia de notícia direta ou espontânea, tá? Nesse caso, ou imediata também. Então, temos aqui, ó, a notícia de crime, tá? Ela pode ser uma notícia, vindo para a nossa telinha, estamos aqui, vindo para a nossa telinha aqui, vou aguardar. A notícia de crime, tá? Ela pode ser uma notícia direta ou espontânea, tá? Também chamada de imediata. Também pode vir na sua prova notícia imediata. A instauração do inquérito se dá com a notícia do crime, ou seja, notícia crimes, que pode ser de cognição imediata, ou seja, conhecimento imediato, conhecimento direto pela polícia através do corpo do delito, ou seja, a polícia encontra um cadáver, tá? Ou atendimento da vítima com traumatismos ou lesões em hospitais, aí nesse caso, corpo do delito pode ser qualquer forma de lesão que se apresenta, noticiários da mídia ou de qualquer outra forma capaz de levar o conhecimento direto da infração à polícia. Em especial hoje, a rede mundial de computadores, porque esse tipo de notícia é também conhecida como, e esse tipo de notícia imediata, direta, é conhecida também como espontânea, tá? Então, a notícia de cognição imediata, ela é direta ou espontânea. Sendo uma notícia que gerou uma justa causa, encontrou um cadáver, a pessoa vítima de maus tratos, uma Lei Maria da Penha que foi violada, uma mulher foi espancada pelo ex-companheiro, um idoso foi maltratado, uma criança foi abusada, chegou esse fato ao conhecimento da polícia, a maioria dos crimes, praticamente todos os crimes, são de ação penal pública incondicionada à vontade de quem quer que seja. Então, na maioria das vezes, a polícia tem a obrigatoriedade de atuação, tá? Então, a notícia ela pode ser direta, imediata, também conhecida como espontânea. Agora, e se alguém se dirige à polícia? Pode ser o ofendido, o seu representante legal, qualquer um do povo pode comunicar crimes de ação pública. Quando nós falamos do Ministério Público, ele recebe uma notícia, só que ele não tem os elementos de informação suficientes. O que ele faz? Ele requisita, ele comunica o crime à polícia e requisita a instauração do inquérito. O juiz pode tomar conhecimento,
Aí o juiz requisita a instauração do inquérito, existe essa possibilidade jurídica também. Então, quando nós falamos na notícia de crime indireta ou provocada, vem por meio de alguém, tá? Então, nós temos aqui, ó, a notícia de crime indireta ou provocada. A notícia de cognição mediata, né, também chamada de mediata, vem através da vítima ou de quem tem a qualidade para representá-la, por meio da população ou por requisição do juiz ou dos membros do Ministério Público. A notícia de cognição mediata também pode ser chamada de provocada. Então, aqui vem a vítima, tá? Então, a vítima que é o ofendido ou seu representante legal, tá? Então, aqui nós temos a vítima ou seu representante legal. Aqui, quando a vítima for incapaz, tá? Pode comunicar qualquer crime para a polícia. Popular. Popular pode comunicar crime? Pode. Crime de ação pública. Crime de ação pública. E se o crime for de ação privada, Deus dedica, um popular pode comunicar? Você poderia perguntar isso? Não, não pode, tá? Crime de ação privada, só o ofendido ou, no caso do ofendido incapaz, o seu representante legal é que pode comunicar. Por exemplo, se o ofendido tiver sido vítima de um crime de calúnia, difamação, injúria, tá? Dano, que são crimes de natureza privada nos termos do artigo 145, 167 do Código Penal Brasileiro, esses crimes que eu falei, crime de injúria, calúnia, difamação, 145, fala sobre a ação penal desses crimes. O dano simples, o artigo 167 fala sobre a ação penal desse crime, só se procede mediante queixa. Toda vez que um tipo penal incriminador descrever uma infração penal e disser na sequência das disposições gerais ou logo na sequência do artigo que este crime só se procede mediante queixa, é crime de ação privada, de forma exclusiva. E só pode ser comunicado pela vítima ou por quem tem a qualidade para representá-lo. Mas essa natureza de ação ela é muito rara no nosso ordenamento jurídico, tá? Então, só alguns crimes são de ação privada. A maior parte dos crimes, tá? Praticamente a totalidade deles, salvo essas exceções privadas, são de ação pública. O popular pode comunicar qualquer crime de ação penal pública. Aí você poderia perguntar, o popular pode comunicar crime de ação pública condicionada e incondicionada? É porque nos crimes de ação pública incondicionada, a polícia só recebe a notícia e começa a investigação. Nas condicionadas, o popular comunicou, mas a vítima tem que se manifestar. Existe a possibilidade do popular comunicar, mas só a vítima pode fazer a representação para se dar início ao inquérito policial, tá? Então, popular pode comunicar qualquer crime de ação pública. Se for condicionada, a polícia deverá aguardar a manifestação da vítima ou de seu representante legal, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos essa notícia que nós chamamos de notícia indireta. Ou pode vir também por requisição do Ministério Público ou do juiz, tá? Então, pode ser a vítima, pode ser o popular, pode ser um promotor, pode ser um juiz, tá? Aqui, mediante requisição, tá? Que é feita aqui essa notícia mediata à polícia para instauração do inquérito policial. Então, olha só, a notícia recebe a nomenclatura de delatio criminis quando realizada pelo ofendido ou pela população nos termos do artigo 20, parágrafo 3º. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência da infração penal em que caiba ação penal pública poderá, não é obrigatório também não, a notícia de crime da população ela é facultativa, poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito policial. A delatio criminis, ela pode ser simples, quando existe apenas a mera comunicação da infração, ou ela pode ser postulatória, quando comunica a infração e realiza o requerimento para dar o início regular da investigação, para o início regular da investigação criminal. Então, olha só, quando a gente fala então na notícia de crime indireta, feita por populares principalmente,
ela tem a nomenclatura de delatio criminis, tá? Então, a delatio criminis é a delação de um crime feita pela população. Alguns autores dizem que quando feita pelo ofendido também se denomina como delatio criminis. Quando a pessoa se dirige à polícia só comunicando o fato, é uma delatio criminis ou a notícias simples, tá? Agora, ela pode ser postulatória, quando, junto à notícia, além de comunicar, ele faz um requerimento para instauração do regular procedimento. Aí nós chamamos de notícia postulatória, tá? Feita normalmente pelo ofendido, mas também pode ser por qualquer popular se a ação for pública. Então, ofendido e seu representante legal, no caso de ofendido incapaz, pode comunicar qualquer crime e só comunicar ou comunicar e postular a instauração do procedimento. No caso das ações penais de natureza pública, pode ser comunicada por populares, a delatio criminis pode ser feita por um popular, lembrando que, se a ação penal for condicionada, a polícia não poderá instaurar imediatamente, tem que aguardar, nos termos do artigo 5º que a gente vai ver aqui, tem que aguardar a representação do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo, ok? Na sequência agora, nós temos uma outra nomenclatura para notícia de crime, que a gente chama de notícia coercitiva. É a instauração obrigatória. Temos a notícia criminis coercitiva quando, junto à notícia, há obrigatoriedade do início imediato do inquérito, como no caso da prisão em flagrante. Então, olha só, a letra da lei não traz uma obrigatoriedade de momento de instauração do inquérito policial. Qual é o momento que a polícia vai instaurar o inquérito? Claro que você comunicou um fato, foi vítima de um crime, foi comunicado o fato. A polícia primeiro vai analisar a justa causa. Qual é o prazo entre a notícia de crime, análise de justa causa e instauração do inquérito policial, tá? Então, o que acontece? Não existe um prazo pré-estabelecido. E aí, então, o que ocorre nesses casos, se não existe esse prazo pré-estabelecido, nós teremos uma situação onde será realizada a investigação criminal quando a polícia achar que foi satisfeito o requisito da justa causa. Agora, quando o Ministério Público requisita, ela é obrigatória, tá? Agora, quando chega uma prisão em flagrante, por exemplo, essa notícia coercitiva, ela exige a imediata instauração do inquérito. Por quê? Porque junto à notícia chega uma prisão em flagrante. E o auto de prisão em flagrante é a forma de se dar início ao inquérito policial. Então, quando a gente fala da notícia coercitiva, o exemplo clássico trazido pelos livros, tá, pela nossa doutrina, é a prisão em flagrante. Tá? Por quê? Porque ela exige a imediata instauração do inquérito. Ou então não é notícia. Tá? Se chegou uma notícia com a prisão em flagrante, obriga a imediata instauração do inquérito. Tá? E se for um inquérito de ação penal privada, obriga também a imediata instauração do inquérito? Sim, mas tem que ter o requerimento da vítima. E se for condicionada à representação da vítima, também autoriza a prisão em flagrante, o início, e obriga a instauração do inquérito? Sim, mas tem que ter a representação da vítima, sem as quais, nesses casos de manifestação da vítima necessária, não se pode dar início ao inquérito, mas também nem ao próprio registro da ocorrência. Então, quando nós falamos da notícia de crime coercitiva, tá? Na maioria das vezes, prisão em flagrante, 98% dos crimes são de ação pública, incondicionada à vontade de quem quer que seja, tá? Chega a notícia, obrigatoriedade de imediata instauração do inquérito policial. Na sequência agora, nós temos a chamada notícia criminis de natureza anônima, tá? Notícia criminis, ou simplesmente notícia criminis anônima, ela também é conhecida como apócrifa ou também inqualificada. Então temos aqui, ó, na sequência, notícia anônima. A notícia criminis anônima, tá? É também conhecida como apócrifa ou inqualificada, tá? Olha só, nós sabemos que a Constituição, ela veda do anonimato, tá? Então, quando a gente fala da Constituição Federal, ela veda do anonimato. Motivo pelo qual a notícia de crime anônima,
ela tem um certo incentivo. Por quê? Porque como os crimes são de ação penal pública, na maioria das vezes incondicionada, tá? E a polícia pode receber a notícia de qualquer forma, nós temos alguns crimes que eles são subnotificados, tá? Crimes como, por exemplo, tráfico de drogas, abusos familiares, são crimes que têm pouca notificação, porque a vítima muitas vezes não tem como se dirigir à polícia e o vizinho não quer se meter na história, ou o vizinho ele não quer falar que o outro é traficante, porque ele não vai entregar o vizinho dele, tá? Então, principalmente para esses crimes subnotificados, a notícia anônima se torna muito importante para que exista realmente a repressão, para se coibir a prática de infrações penais. E aí o que acontece? Ela é bem incentivada, a notícia anônima, tá? Mas só que é o seguinte, como ela é apócrifa é aquilo que pode ser verdadeiro ou não, tá? Então, como a notícia anônima ela é apócrifa, e o Mirabete diz até que ela é inqualificada, tá? Neste caso, segundo o Supremo Tribunal Federal, antes de instaurar o regular procedimento de investigação policial, a notícia sozinha, só baseada na mera informação recebida por um telefonema, não pode por si só dar início ao regular procedimento de investigação policial. Antes da polícia instaurar o inquérito, tem que fazer uma pesquisa preliminar para verificar a verossimilhança da informação, ou seja, se aquela informação procede ou não. E só então, verificada a procedência da notícia, de que a notícia é uma notícia verdadeira, aí sim dar início ao regular procedimento de investigação, que é o inquérito policial, tá? Agora, se a notícia for o próprio corpo do delito, ou seja, a polícia não recebeu a informação pelo telefone, a polícia recebeu uma caixa com todo o material de pedofilia e todas as filmagens que o sujeito usava, recebeu o bilhete do sequestrador, tá? Exigindo resgate, recebeu a cabeça do cadáver, tá? Então, nesse caso, a notícia de crime, ela é a própria materialidade da infração penal, recebeu todos os documentos que comprovam, documentos falsificados, que comprovam o desvio de verbas, tá? Então, nesse caso, a polícia recebeu uma materialidade do crime, que nós chamamos de corpo de delito. Aí, nesse caso, mesmo sendo anônima, esse encaminhamento pode, por si só, dar início ao inquérito policial. Então, vamos ver aqui, baseado nessas informações que a gente acabou de falar para vocês, vamos ver o que eu destaquei aqui para a gente levar para o nosso slide. Olha só, no caso da notícia anônima, neste caso, antes da polícia instaurar o regular procedimento de apuração, ou seja, o inquérito policial, tá? Deve a polícia realizar pesquisas com o fim de averiguar se o fato tem verossimilhança e só instaurar o inquérito a partir desse momento. Só assim, né? E só assim instaurar o inquérito policial. A notícia apócrifa, por si só, não pode dar início ao inquérito, salvo se ela configurar-se no próprio corpo do delito, ou seja, a polícia recebe provas com a materialidade da infração penal. Olha só, aqui eu coloquei um habeas corpus onde o Supremo se manifestou nesse sentido. Olha o que diz aqui o STF. O STF admite a instauração de inquérito policial e a posterior persecução penal, fundados em delação anônima, desde que, então também pode ser chamada de delação, desde que a autoridade policial confirme em apuração sumária e preliminar a verossimilhança do crime supostamente cometido. De acordo com essa jurisprudência, uma vez apurados indícios de possível cometimento de delito, pode ser instaurada a persecução penal, agora baseada em fatos que se sustentam independentemente do relato anônimo. Essa foi uma decisão no HC 106.664, tá? E isso persiste e cai na prova dessa forma, tá? Agora, aquela questão do corpo de delito como base por si só de uma investigação criminal. Temos aqui, separei um outro habeas corpus, onde o Supremo se posicionou. Olha só, outro posicionamento relacionado agora à notícia de crime anônima, tá? Que vem baseado em corpo de delito.
As autoridades públicas não podem iniciar qualquer medida de persecução, ou seja, penal ou disciplinar, apoiando-se unicamente para tal fim em peças apócrifas ou em escritos anônimos. É por essa razão que o escrito anônimo não autoriza, desde que isoladamente considerado, a imediata instauração da persecução, a persecutio criminis. Peças apócrifas não podem ser formalmente incorporadas a procedimentos instaurados pelo Estado, salvo quando forem produzidas pelo acusado ou ainda quando constituírem elas próprias o corpo do delito, ou seja, produzidos pelo acusado o bilhete do sequestrador de resgate. Foi produzidas pelo próprio acusado. Ou quando constituírem elas próprias o corpo de delito, como sucede com bilhetes de resgate nos crimes de extorsão mediante sequestro, ou como ocorre com cartas que evidenciam a prática de crime contra a honra, ou que corporifiquem o delito de ameaça, ou que materialize o crime falso, ou seja, a falsidade, o crime de falsificações, segundo aí entendimento do STF. Então, se recebeu os documentos falsificados, o bilhete do resgate, a carta de ameaça, tudo é notícia materializada, que pode dar início à investigação criminal, ok? Então, sobre notícia de crime, mais ou menos isso que pode vir para nós na nossa prova. Na sequência, nós temos a titularidade, ou seja, como deve ser feito, quem realizará a investigação criminal. Em regra, Polícia Civil e Polícia Federal, mas outras autoridades podem investigar? Pode. Inquérito policial? Inquérito policial não, mas pode existir investigação extrapolicial. Polícia Militar pode investigar? Em regra, não. E estados que já existem o termo de ocorrência circunstanciada, tá? Vamos ver isso no nosso próximo bloco. Te aguardo lá.